Olá, boa noite. Hora da estratégia chegando para você. Como você trata o setor financeiro da sua empresa? Hoje nós vamos falar sobre gestão de recursos e quem vai explicar tudo isso para a gente é Hildo Alegria, especialista nesse assunto. Ele vai trazer um alerta importante sobre como o empresário deve agir para aumentar os seus lucros. Hildo também é professor da Universidade de Negócios que começa amanhã aqui em São Paulo. No quadro Estratégia de Vendas, Michel Lopes Dávila vai tirar dúvidas enviadas pelo público no Instagram. Se você mandou para ele alguma pergunta sobre vendas ou negócios, hoje ele vai responder tudo. O programa também vai trazer um alerta sobre a saúde do seu filho. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 78% das crianças e 84% dos adolescentes brasileiros não fazem o mínimo de atividade física recomendada por dia. Pensando em soluções alternativas para isso, uma empresária de Balneário Camboriú e diretora de uma praça de esportes, a Aline Dalmolin, é a nossa entrevistada dessa terça-feira no quadro Sim, é possível. Ficou interessado? Então fique comigo, a Hora da Estratégia está no ar. Como você trata o setor financeiro da sua empresa? Para ajudar os empresários e esclarecer algumas questões importantes, eu estou recebendo aqui hoje, no programa de hoje, Hildo Alegria, que é especialista em finanças e auditoria. Ele veio diretamente do Rio Grande do Sul para participar da Hora da Estratégia. Muito obrigado, Hildo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, doutora Tânia. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Muito obrigado à produção. Uma honra e uma felicidade estar aqui com você. Honra é a minha, gente. Vocês estão em frente a um dos maiores auditores do país, que trabalha não só no Rio Grande do Sul, São Paulo, mas no Rio de Janeiro e várias... Hoje, Mato Grosso, sei que você trabalha no Brasil todo. Sim. Também presta assessoria internacional. Então, hoje, o Hildo está aqui também como professor da Universidade de Negócios, né? Importante. Eles dão o terceiro módulo? A gente dá o terceiro módulo. Terceiro módulo e ainda dá todo o acompanhamento online. Sim, toda a parte de TCC, a parte de projeções ali na parte de execução das metas, precificação. Tudo então, isso. toda essa parte a gente... Na verdade, o trabalho que a gente faz na universidade é de acompanhar o aluno desde a hora da sua entrada, onde a gente faz a leitura dos diagnósticos e dimensiona o módulo financeiro que fica conectado com todos os outros, até a execução, porque daí o aluno já tem o estado atual do negócio dele pela execução do diagnóstico, e aí fica mais fácil dele implantar as estratégias que a gente coloca em pauta, não só eu, a senhora, o Michael e os outros professores, ao longo de toda a universidade. Então, isso deixa o aluno com um suporte bom. Por isso que eu trago aqui para você somente quem é especialista e é destaque na área. Quando a gente montou a Universidade de Negócios, a gente buscou os melhores especialistas em financeiro, em digital, em planejamento estratégico, para que você tivesse realmente nesses 5 meses o melhor atendimento possível como empresário para colocar isso dentro dos seus negócios. Exato. Eu costumo dizer que o que a gente faz na universidade não é nem aula. É uma espécie de consultoria, porque assim, a gente acaba dando, e aí eu vou falar não só por mim, mas pela Gabriela, pela Valesca, pelo pessoal do marketing, que é toda uma execução e toda uma consultoria, porque às vezes quando o aluno entra lá e ele vai aprendendo as técnicas... Ele acha que é uma coisa e é outra. Não, e ele vai tendo um insight que ele não quer esperar o TCC, ele quer voltar e aplicar. Exatamente. E aí nas aulas online a gente começa a ajudar ele nessa aplicação. Mas e como é o fluxo de caixa da empresa? Qual é o tipo de receita que eu posso ter? Qual é o tipo de os gastos fantasmas? O clássico, Hildo, o que é o custo e o que é despesa na minha operação? Não, e é engraçado que a gente faz, quando o aluno entra, o nosso exame clínico, é um diagnóstico clínico empresarial, tanto na área de finanças como em todas as áreas. E às vezes você vê lá, como você faz a sua precificação? Ah, eu pego esse produto aqui, eu ouço muito isso, né? Pego esse produto aqui e coloco 100% em cima dele. Mas não sabe nem o que está colocando, porque aí não colocou tributo, não colocou o funcionário, não colocou as despesas, os custos fixos, o produto precisa ter. Não, e a gente tem uma máxima que vale para o pessoal de casa, que é
tudo que eu me esqueço, o lucro paga. Tudo que eu me esqueço, o lucro paga. Por quê? Porque o custo fixo eu vou continuar pagando, o custo da mercadoria eu vou continuar tendo, todos os outros vou continuar pagando funcionário, mas um eventual desconto, de onde vai sair esse desconto? Se eu não posso reduzir os gastos com o meu aluguel, se eu não posso reduzir os gastos, ele vai reduzir da margem de lucro dele, ou seja, da expectativa da diferença entre o valor que ele comprou aquele determinado produto, da diferença para o preço de venda. Então, a precificação, eu costumo dizer que ela tem que entrar remunerando tudo aquilo que o empresário já colocou na frente. Porque ele colocou na frente o aluguel, ele colocou na frente o insight, o estudo, a capacitação, ele colocou na frente o teste, ele colocou na frente uma série de investimentos que, como a gente faz isso diluído, muitas vezes a gente não percebe. Não percebe onde é que está. E não monetiza, doutor. E aí que está o problema. E aí eu boto 100% e eu não sei se esse 100% cobre. Exato. Nem sempre cobre, então está cobrando a coisa errada. Exato. Mas vamos aproveitar que você está aqui e dizer para nós qual é a importância do setor financeiro dentro de uma empresa. Eu costumo dizer, doutor, que o setor financeiro ele é como se fosse um exame de sangue. Ele é o exame de sangue de uma empresa. Porque quando a gente faz um exame de sangue, até pela experiência em área de saúde, a senhora sabe, o que vem ali é uma série de índices e indicadores que te dão um panorama geral da tua saúde. Mas quando vai se tratar isso, não se trata, na maioria dos casos, o sangue. Se trata os teus hábitos de vida. Exato. O rim, o fígado, que é onde está dando esses problemas aí. Fazer o exame de sangue, deu triglicerídeos e colesterol alto, o remédio não é para o meu sangue, é parar de comer pão e caminhar. E é a mesma coisa as finanças da gestão. Se o empresário não está gostando do que ele vê no seu financeiro, muito do que ele vê do financeiro é só o reflexo da gestão dele. Como ele está comprando, de quem que ele está comprando, de que forma ele está comprando, qual é o seu apetite de risco. Eu gosto de uma fala muito sua, Hilda, você diz assim que o financeiro de uma empresa é como as unhas, tem que ser cortado toda semana. Perfeito, doutora, perfeito. E isso é o que a gente faz nas nossas reuniões de resultado. Então, a premissa é, numa reunião de resultado, parte da premissa que eu preciso de um resultado. No financeiro é entradas e saídas. Entrou mais, quanto eu esperava receber nessa semana, nessa quinzena, nesse mês? X. Entrou a menos? Por quê? Qual é o tratamento que eu vou dar a essa inadimplência? Saiu a mais? Por quê? Qual era a expectativa de gasto e por que eu extrapolei o esperado de gastos? Não, a verdade, nua e crua, nós vamos falar agora, né? Os empresários não gostam de olhar para o financeiro. Eles querem fazer negócios, querem entender, mas há uma dificuldade de olhar para o financeiro, uma porque não entende os exames de sangue, os números. Os números. Eu acho que isso afasta ele. Exato. E o bacana da universidade é que você faz isso de uma forma lúdica, que o cara entende o que é ativo e passivo. Trecos e tarecos, né? Exato. A gente brinca. A gente brinca, mas e a gente tem que entender... Aprende a gostar. Aprende a gostar. E vamos lá, é claro que as finanças, elas têm um ar e uma visão um pouco mais séria do negócio, porque é ali que o empresário vai ver o resultado, e ninguém quer, às vezes, se defrontar com a dor. Ah, eu achei que eu ia comprar aquilo ali, comprei 100 e achei que ia vender 100 e vendi 20. Mas a grande questão é que nos mostra que dentro de uma empresa, todo mundo é financeiro. Todo mundo. Porque no momento em que eu tenho determinado funcionário cumprindo o papel dele ou deixando de cumprir, aquele salário que eu pago, vai afetar. Eu vou pagar, vou ter um dispêndio de dinheiro e não vou ter um retorno com a função dele. Então, a organização das pessoas, o organograma, é financeiro. Quando eu tenho um planejamento estratégico bem dimensionado para produtos e serviços, receitas e despesas, o planejamento estratégico virou financeiro. Quando eu tenho estoque, compra, ou seja, todo mundo é financeiro dentro de uma empresa. E é porque a gente precisa ver tudo o que acontece dentro de uma empresa... Alinhar as pontas. Pela ótica do financeiro. Aí o financeiro começa a ficar legal. Começa a ficar bacana. Porque nós estamos numa era, doutora, de big data, de dados. Quer dados mais relevantes para o empresário do que as finanças? Não, tem outros. Tem que ter esse indicador, né? Se a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer destino serve. Eu costumo falar que a empresa é igual um iate, um Titanic, lindo, maravilhoso. A gente criou ela para ser isso. A gente criou ela para ser isso. Só que, se não tiver GPS, pode encontrar um iceberg no caminho e terminar com tudo. E essa analogia ela é tão boa, porque
finanças mal dimensionadas é exatamente como um iceberg. Eu só vejo 10% dele, mas o que vai me derrubar está embaixo. Está embaixo, está no que eu não vejo. Todos os dias o empresário precisa, então, se preocupar com as finanças? Todos os dias. Todos os dias. E isso tem que ser hábitos, tem que estar na gestão de tempo e na produtividade do dono de empresa, do gestor, que hoje em dia nós temos muitos clientes que são gestores de empresas. Então, esse cara também ele tem uma responsabilidade sobre o financeiro. Mas a grande questão é, eu preciso me preocupar todo dia? Sim, mas eu preciso me preocupar da forma certa. Como eu estou mensurando as ações da minha gestão em finanças? Por receitas e por gastos. O que mais faz uma empresa quebrar? Hoje eu não tenho dúvida nenhuma que é a falta de caixa. Falta de caixa, fluxo de caixa. Fluxo de caixa é essencial para a saúde de uma empresa. Porque muitas vezes o empresário começa a dilapidar seus bens, né? Não está conseguindo pagar o 13º, não está conseguindo pagar as contas. Penhora uma coisa aqui, condiciona outra ali. Quando vê, está perdendo toda a sua propriedade. Perfeito. E além de que vai batendo isso no aspecto moral do empresário. Então, o dimensionamento de caixa que é o quanto eu vou gastar para manter essa empresa rodando. Faturamento? Faturamento é ego, lucro é conceito e o caixa é rei. É rei. Caixa, dinheiro. Quando eu digo isso, eu tenho um monte de contador que diz para mim, não, então o que tu está pregando é contra a contabilidade. Não, não é contra a contabilidade. Muito antes pelo contrário, é uma maneira de valorizar as finanças da empresa. A contabilidade ela tem que vir a reboque disso, ela tem que vir puxando isso. Por quê? Porque a contabilidade vai complementar esse painel de instrumentos. Mas agora, o principal, o empresário vive com o saldo do seu banco. Então, quanto mais saudável ele for, quanto mais lastreado ele for, quanto mais bem gerido ele for, mais bem gerido, saudável e tranquilo vai ser. Até porque o banco só dá dinheiro para quem tem. Banco só dá dinheiro para quem tem. E amanhã, quem está acompanhando a gente, começa a Uni10. Amanhã começa a Uni10, perfeito, doutora. É a 10ª turma da Universidade de Negócios que nós levamos para o Vale do Silício, que tem aula com o financeiro. E você também pode fazer parte disso aí. Você também deve fazer parte disso. A gente tem lá, em casos de financeiro, casos gerais de clientes que entraram sem saber fazer o seu preço e hoje conseguiram reverter crises. Totalmente. Abrir filiais, franquias. Pessoas que entraram com uma empresa e saíram com uma franchising. Exato. Então, Solar Rei é um caso bonito. 3.000, está batendo 1 milhão todos os meses. Agora, a gente tem que ensinar que isso tudo tem que ser medido por finanças. Exatamente. Não tem como fugir do financeiro. Não tem como fugir do financeiro. Hugo, você é dono da Congrega Auditores e Consultores. Como que a sua empresa hoje atua no mercado? Hoje a Congrega Auditores e Consultores, a gente tem uma proposta de que a auditoria ela tem que ser incorporada dentro da cultura empresarial brasileira. Porque normalmente a gente só pensa em auditoria quando dá problema. Ou quando eu acho que estou sendo roubado, lesado. Ou quando eu tenho uma dissolução, ou quando eu tenho algum problema. Só que não é assim. Só que em grandes ramos profissionais, como instituição financeira, que é onde a gente tem muitos clientes, a auditoria faz parte disso. E é por isso que um dos setores mais sólidos do Brasil é o setor de instituições financeiras. E é isso que a Congrega se propõe. Ela se propõe a difundir, divulgar a cultura de auditoria para todas as empresas. Porque eu não preciso ter uma baita de uma empresa para ter uma visão de auditoria. Uma visão de auditoria ela tem que ser construída a partir da sua cultura empresarial, do seu financeiro. O que é importante você auditar? O Wildo, inclusive, é um dos auditores da nossa empresa. Sim. Para tudo, para comissão, para tudo que a gente precisa, tem que ter essa auditoria lá. Exato. Toda a parte de vendas, planejamento institucional, o ROI dentro, por exemplo, no Instituto, a gente faz uma auditoria para ver se os investimentos trazem o retorno dentro do planejamento estratégico. Que é o que a gente faz. Não basta dar retorno. Tem que executar. Tem que executar e tem que estar dentro de uma política de planejamento estratégico. Então, hoje a Congrega ela faz auditoria e ela faz consultoria. Quem já tem porte e maturidade chama a gente para auditoria. E quem está construindo hoje a sua cultura de governança, a gente ajuda desde o início a instalar essa cultura de governança. Gente, poderíamos ficar horas falando sobre isso, mas eu quero que você olhe para essa câmera aqui e dê para o pessoal que está acompanhando a gente como é que faz para encontrar a Congrega, que é a sua empresa de auditoria e contabilidade. Perfeito. Hoje a Congrega ela atua em todos os estados brasileiros e é muito simples, é Congrega, www.congrega.net.
A gente pode seguir a gente no Instagram, @ildoalegria e @congrega.consultoria, que a gente está absolutamente à disposição e para não só fazer auditoria, mas principalmente para fazer com que você entenda que o financeiro da sua empresa é o grande drive de crescimento dos seus negócios. Muito obrigado, Obrigado, Wildo, por doutora. tantas informações Eu aqui. agradeço. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou. Vamos para um rápido intervalo comercial. E no quadro Estratégias de Vendas de hoje, Michael Lopes Dávila vai tirar todas as dúvidas enviadas pelo público no Instagram. Não sai daí, eu já volto. Mega Monitor. Controle e gerencie sua empresa de onde você estiver. Gostaria de ter controle total da produção da sua equipe, de monitorar a comunicação e assertividade, possuir uma ferramenta que organize a rotina dos seus colaboradores, ter um canal único de comunicação para que suas informações e tarefas não se percam. Isso tudo você consegue ter no Mega Monitor, além de outras funcionalidades. Pare agora de ter que gravar tarefas em sua cabeça e esquecer de cobrar tarefas já solicitadas. Com o Mega Monitor, você poderá enviar tarefas a hora que quiser para que seu colaborador veja no horário de trabalho e execute as tarefas enquanto é acompanhado e dos feedbacks dos resultados. Tenha uma forma eficaz de gerenciar seus colaboradores. Veja o quanto eles estão produzindo no mês e entenda se essa pessoa é realmente efetiva no seu negócio. Não fique mais refém dos colaboradores. Tenha processos bem definidos dentro do Mega Monitor para que qualquer colaborador que entrar na empresa entenda como seu setor funciona. Tenha a gestão completa do seu negócio e alavanque seus resultados. Fale agora com o nosso consultor. Estamos de volta com o programa Hora da Estratégia. Chegou o momento do quadro Estratégias de Vendas com o Michael Lopes Dávila. Bem-vindo, Michael. Hoje é dia de tirar dúvidas do público que enviou lá para o seu Instagram sobre vendas e negócios. Está preparado? Estamos preparados, né, doutora? Porque esse é realmente esse o objetivo da gente ter o programa, é poder ajudar as pessoas. Tem muitas perguntas, doutora? Tem, gente, tem. Vamos começar rapidinho, porque senão hoje não vamos ficar de conversa, vamos responder. Vamos responder ela aqui, deixa eu abrir aqui, que ela é a Maria Batista. Ela pergunta o seguinte: clientes dando uma olhadinha. Acho que a pior coisa para um vendedor é isso. O que posso te ajudar? Estou dando uma olhadinha. Exatamente. Tem vários fatores. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender quando o cliente entra na sua loja e diz que está dando uma olhadinha. Primeiro ponto. Se ele entrou na sua loja para dar uma olhadinha, ele tem uma intenção. E o primeiro passo para você chegar a uma venda é a pessoa ter uma intenção de compra. Ninguém entra numa loja, por exemplo, se eu estou passando em frente a uma loja e eu entro para ver alguma coisa, mesmo que eu vá dar uma olhadinha, é porque alguma coisa ali eu tenho interesse de ter ou naquele dia ou algum dia no futuro. E pessoas também que usam esse termo, eu estou dando uma olhadinha, é porque ela é auditiva, sinestésica ou visual, Michel? É porque ela é visual, você tem que falar em termos visuais. Responder ela na mesma forma. Exatamente. Mas qual é o ponto, doutora? Primeiro ponto que já dá para perceber aqui é que a abordagem está errada. A abordagem, se a pessoa responde, estou dando uma olhadinha, porque você deve ter dito assim, posso te ajudar? Normalmente. Então, essa abordagem, ela é uma abordagem que você não pode usar ela. Que dá chance da pessoa responder isso. Exatamente. Então, o primeiro passo aqui, isso é uma técnica que a gente ensina dentro dos nossos cursos. Nos primeiros 5 minutos, nunca faça perguntas fechadas. O que são perguntas fechadas? Perguntas que as pessoas podem responder com sim ou com não. Ou que elas vão direto. Vou dar um exemplo. Posso te ajudar? Não, só estou dando uma olhadinha. Então, nunca faça pergunta no início fechada. Sempre receba as pessoas dizendo, seja bem-vindo à nossa loja, tudo bem, qual é o seu nome?
Relacionar-se com a pessoa Quando eu me primeiro. relaciono com a pessoa, ao invés de perguntar, posso te ajudar? E é um erro que a maioria, ou 90% das pessoas que trabalham no varejo, cometem. Posso te ajudar? Então, mude a sua abordagem. Vá ao encontro da pessoa, pergunte o nome dela, seja bem-vindo na sua loja, fique à vontade, crie um relacionamento, mas não pergunta, posso te ajudar? E quando você fala o nome da pessoa, neurologicamente a gente sabe, ela fica presa em você em 35%. Exatamente. Porque criou um gatilho de reciprocidade. Então, lembra, quem entra numa loja, ninguém vai no açougueiro no domingo de manhã Pra se dar não uma quer olhada. comprar carne. Exatamente. Então, pra quê? Dá uma olhadinha. Não vem. Ele não vai. Pode ser até que eu não compre, porque eu não gostei da abordagem do açougueiro, ou porque não tem a carne que eu quero, mas eu vou lá porque eu tenho uma intenção. A mesma coisa é quando a pessoa entra na sua loja, ela tem uma intenção. Só que a sua abordagem, o seu script é de recepcionar esse cliente que está errado. Outra perguntinha aqui então, Tayana Araújo, do Rio de Janeiro. Os clientes entram, mas reclamam do preço. Bom, e isso quer dizer o seguinte, também outra questão de abordagem, tá? De abordagem. Por quê? Caro e barato não existe. Isso dentro do eixo das vendas, quando a gente ensina o eixo das vendas para as pessoas, a gente prova isso, porque a primeira regra do cérebro, né, doutora, é que ele sempre quer o melhor. Sempre. Se eu vou comprar um carro com o dinheiro que eu tenho, eu quero pior, mais ou menos, ou melhor? Melhor com o dinheiro que eu tenho. A casa, vou comprar Mesma uma casa, coisa. a pior. Então, a gente sempre quer o melhor. Sem falar que muitas vezes, né, Michel, a gente até nem tem dinheiro para comprar aquilo, mas Mas se tu quer muito aquilo ali, criou desejo na pessoa, ela vai dar um jeito. Acho que você Exato. também já passou por isso, né? Exatamente. De não ter dinheiro para determinar uma coisa e dar um jeito. Exatamente. As pessoas dão um jeito quando elas querem. Isso aí. Então, qual é o ponto? Provavelmente, Tayana, você está negociando antes de vender. O que é negociar? Negociar é quando você vai debater com as pessoas valores. É quando tu vai falar de preços. E isso é o maior erro que a gente encontra. Não adianta você debater preço comigo se eu não comprei a ideia. Se eu não realmente comprei, eu quero. Porque a primeira coisa que você precisa entender, para vender essa caneca, eu preciso que primeiro o cliente diga assim, eu preciso dessa caneca. Eu quero essa caneca, eu decidi que eu quero essa caneca. Agora nós vamos falar de preço. Depois que ele decidiu. Então esse é o maior problema dos vendedores. Eles acham que são vendedores, mas são tiradores de pedidos. Na verdade, só ficam negociando o preço. Então quando as pessoas negociam muito preço, acham muito caro, é porque ele não viu o valor. É porque você não vendeu para ele. Você está tirando o pedido. Então você precisa primeiro vender. Não tenha pressa. Esse é o mal de todos. A maioria sai negociando. Exatamente. Porque qual o ponto? Porque os clientes são espertos. Eles jogam essa isca. Eu jogo essa isca pro vendedor. Eu chego e pergunto, quanto custa isso aqui? Quando uma pessoa pergunta isso, Tânia, o que os vendedores fazem? Eles caem. Custa X. Não tem interesse. Antes de eu te dar o preço, Tânia, eu quero saber, o que tu busca numa xícara? Para que tu quer essa xícara? Aí eu vou conseguir criar o valor, que a hora que eu der o preço, a xícara vai ser barata. Mas o problema é que as pessoas chegam lá perguntando o preço, o vendedor dá o preço, e aí ele diz assim, eu não sei por que não estão comprando. Eu sei, porque você está negociando antes de vender. Então, eu não sei, você fala muito isso, não sei porque segunda vem antes de terça, terça antes de quarta, mas tem uma lógica. Tem uma lógica. A mesma coisa nas vendas. A lógica é, primeiro a gente vende, depois a gente negocia. E lembra, os clientes sempre vão pedir o preço primeiro, eles vão te jogar a isca. Você tem que calmar e dizer assim, deixa eu entender, para que tu quer isso? Qual é o objetivo de você ter isso? Para aí sim você poder dar preço. Senão, se você vai direto para a negociação, realmente, o único diferencial que o cliente vai ver entre você e outra empresa é preço. Muito bem. Vou fazer uma pergunta aqui do Dr. Frederico Ferreira. Ele diz o seguinte, por que se vende menos no final do ano e no mês de janeiro? Primeiro, porque isso é crença. Crenças. Exatamente. Porque as pessoas já têm na cabeça. Que é final do ano, que é início do ano, que as pessoas estão sem dinheiro. Vamos dar um exemplo. A gente vende treinamento. Se eu tenho na minha cabeça, a partir de dezembro as pessoas já querem pensar em Natal, ninguém pensa em curso, então as pessoas só vão comprar ano que vem. O que eu faço? Eu começo a não oferecer mais. E
óbvio que quando eu não ofereço, eu não vendo. E é isso que acontece com as pessoas que pensam que vende menos em tal data. Exato. Porque elas param de agir. Eu já vendi treinamento, doutora Tânia Zambon, no dia 23 de dezembro, 24 Fechou de tudo dezembro. no dia 23 de dezembro, Exatamente. eu me recordo disso. Pô, aí tu fica pensando, um dia antes do Natal o cara tá comprando curso. Sim, as pessoas compram, mas olha só, regra que eu aprendi com a doutora Tânia Zambon, a melhor forma de vender é essa, ofereça. Ofereça porque você corre o risco de alguém comprar. Então, qual é o problema? É óbvio que em alguns momentos da tua empresa, vende-se mais, porém, você não pode dizer que não vai vender. Pelo contrário, entendeu? você pode criar uma campanha específica, Pra- campanha de final de ano. Exatamente. Campanha do início de 2023. É a mesma coisa que um restaurante que na segunda-feira ele está vazio. Ele cria uma campanha X que é mais barato naquele dia. Pode criar a noite do fondue. Exatamente. Ele cria a campanha Estratégia. para suprir aquela necessidade que ele tem. Costumo dizer assim, se você não está vendendo bem em final de ano ou no início do ano, que as pessoas acham que as pessoas não têm dinheiro, pelo contrário, tem gente batendo meta, tem que mudar a sua estratégia. Exatamente. Então muda a estratégia, ancora preços, que isso faz toda a diferença. E o principal, produza mais. Se você produzir mais, oferecer para mais pessoas, você tem mais chance de vender. Só. E aí quando a pessoa já tem a crença, não, dezembro eu não vendo, ela já para de oferecer. Exatamente. E aí por isso, ela confirma a crença dela, né? Também. Dezembro não vende. Josias do Nascimento, de Minas Gerais, ele pergunta o seguinte, qual é a melhor estratégia de vendas? A melhor estratégia de vendas, nossa, aqui funciona. A resposta Eu sabia que ele ia responder é isso. aqui funciona, né, doutora? A gente fala muito isso sobre marketing, né? Eu acho que um exemplo bom para dar isso, uma estratégia que às vezes funciona no Rio Grande do Sul, onde lá você pode ancorar com kit chimarrão, não vai funcionar na Bahia, que é onde o pessoal não toma nada quente, é água de Exatamente. coco. E assim, isso depende muito também do local, da estratégia, da cultura. E estratégia, tem lugares de atração, por exemplo, tem lugares que funciona a televisão, tem lugar que não funciona. Tem lugar que funciona a rádio, tem lugar que não funciona. Tem lugar que funciona a panfletagem, tem lugar que não funciona. Tem lugar que funciona digital, outros não funcionam. Então vai muito do perfil do seu negócio e do que você faz e aonde está o seu público. Mas lembre sempre o seguinte, faça sempre essa pergunta, quem é o público? Quem é o público? Quem são as pessoas que eu quero vender? E segundo, qual é a oferta que eu vou fazer para elas? Qual a oferta que eu faço? E terceiro, qual é a estratégia? Como que eu vou chegar até elas para comunicar isso? Então, se você fizer essas perguntas, você vai descobrir qual é a melhor estratégia para o seu negócio. A gente sempre busca a melhor estratégia, né? Mas tem que saber qual é o seu negócio, qual é o seu produto, qual é o seu serviço. E testa, opera, né, doutor? TOTS. Testa, opera. E a maioria, eu sempre digo isso nas nossas aulas lá na universidade que a gente faz, a maioria das estratégias que não funcionam é porque a execução está errada. Isso Então, aí. monitora a estratégia. Porque às vezes as pessoas largam a estratégia e aí quando vão ver só o resultado, mas não viu a execução. E aí acham que o problema está na estratégia, mas o problema está na execução. Tudo bem. Então, eu gostei muito dessa pergunta aqui do Rafael Monteiro de Porto Alegre. Ele pergunta o seguinte, comecei há 2 semanas como vendedor interno de uma empresa. Quais são os princípios que eu devo seguir? Bom, primeiro... Boa pergunta. Excelente. Gostei. Muita gente começando a trabalhar agora. O que eu devo fazer? Primeira coisa, modulação de voz. Vendedor interno tem que ter uma boa modulação de voz e uma boa dicção. Todos precisam, né? Tanto interno como externo, porém, modulação de voz. Segundo, procurar um sistema onde você consiga discar mais rápido, falar com as pessoas. Porque uma das coisas que desmotiva os vendedores internos é ligar no... Exatamente. Isso desmotiva. E o processo de negociação é o mesmo, tanto offline como online. Mas aí você precisa de preparação, precisa de modulação de voz, boa dicção para ser entendido, né? E ter um sistema que te ajude a produzir mais. Muito bem, vamos para o intervalo. A gente já volta, tirando mais dúvidas dos nossos telespectadores, rapidinho.
Mega Monitor. Controle e gerencie sua empresa de onde você estiver. Gostaria de ter controle total da produção da sua equipe, de monitorar a comunicação e assertividade, possuir uma ferramenta que organize a rotina dos seus colaboradores, ter um canal único de comunicação para que suas informações e tarefas não se percam. Isso tudo você consegue ter no Mega Monitor, além de outras funcionalidades. Pare agora de ter que gravar tarefas em sua cabeça e esquecer de cobrar tarefas já solicitadas. Com o Mega Monitor, você poderá enviar tarefas a hora que quiser para que seu colaborador veja no horário de trabalho e execute as tarefas enquanto é acompanhado e dos feedbacks dos resultados. Tenha uma forma eficaz de gerenciar seus colaboradores. Veja o quanto eles estão produzindo no mês e entenda se essa pessoa é realmente efetiva no seu negócio. Não fique mais refém dos colaboradores. Tenha processos bem definidos dentro do Mega Monitor para que qualquer colaborador que entrar na empresa entenda como seu setor funciona. Tenha a gestão completa do seu negócio e alavanque seus resultados. Fale agora com nosso consultor. Estamos de volta com a nossa Hora de Estratégia aqui, tirando mais dúvidas, Michael, sobre vendas. E são muitas perguntas. Exatamente. Vou ter que dar uma triada aqui. Mas Bruno Sarmento, ele é de Manaus, e ele pergunta o seguinte: qual o melhor momento da venda para falar o preço? Bom, depois de vender. Então, essa é realmente a hora, é depois que o cliente assumir que ele precisa do seu produto. É no momento que o cliente assumir que ele decidir que ele quer comprar, e aí é a hora de você dar o preço. É quando ele disse assim, não, eu quero. Então, inclusive na nossa técnica de vendas, a gente não fala de preço até o cliente dizer, não, eu quero isso, eu decidi, eu quero. Agora é hora de você dar o preço. Então, primeiro venda, para depois você dar o preço. Essa pergunta aqui é bem importante, não tem nome, mas é Start Pod, deve ser alguma empresa. Como dominar a venda sem ficar nervoso? Muito boa, essa é ótima. Pergunta. Esse é um dos maiores desafios dos vendedores e que mais prejudica eles na hora da venda. É o estado emocional. Eles ficam muito nervosos e acabam falando coisas erradas, acabam não escutando o cliente, acabam não fazendo o processo certo. Por que isso acontece? Isso é um indicador que falta treinamento. Então, como que eu tiro isso, Michel? Primeiro, tu tem que ter um processo de vendas. Como eu disse para você, nós temos um processo dentro do eixo das vendas, que é relacionar, dor, consequências, solução e fechamento. É uma regra, você não pode ultrapassar nenhum nem outro. O que a gente faz? A gente treina tantas vezes isso, tanta repetição... Se torna real. Que aí a pessoa não fica nervosa. Uhum. Então, só tem uma forma de você não ficar nervosa, mais treinamentos. E como que você treina? Muito simples. Pega um colega e vende para ele. Vende para ele. Faz o treinamento diário que na hora que você tiver que apresentar para o cliente, você vai estar tranquilo. Fácil. A repetição é tudo, Repetição é a mãe da habilidade. É a mesma coisa na escola, quando a gente tinha apresentação. Nossa, exatamente. A primeira apresentação era difícil, a segunda já era mais fácil. Eu vou dar um exemplo. Treinamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu passei, eu acho que 5 anos atrás do computador, tocando som para a Tânia, organizando tudo, até o dia que eu fui dar a primeira palestra. E é totalmente diferente, por mais que eu passei 5 anos vivendo aquilo, fazendo aquilo. Então, é a repetição que vai tornar você bom. Muito bem. Ana Beatriz, ela pergunta o seguinte: na hora de confirmar a venda, os clientes sempre desistem. Eu sei que tem uma generalização no sempre aqui, mas vou deixar você falar. Não, primeiro você não vendeu. Não. Senão elas não teriam desistido. Se as pessoas compram, elas não desistem, né? Pode acontecer um ou outro, mas sempre é uma generalização. E eu não consegui entender muito bem a pergunta dela, porque as pessoas sempre desistem na hora da venda. Eu acho que ela quis dizer que as pessoas desistem quando ela dá o preço. Quer dizer que você não vendeu ainda. Entendeu? As pessoas, a pessoa desiste. É parecida com essa aqui da Coffee Coster Porto Feliz. O meu colaborador diz: eu perco sempre no fechamento. Ok. No fechamento. Por quê? Porque ele oferta o produto, primeiro, porque ele não tem um processo.
Ele não sabe onde é o início, meio e fim. Existe um início, meio e fim, existe uma lógica para você vender. E você está dando preço, ou não consigo fechar, ele não tem fechamentos, ele não sabe como pedir a venda. Então vamos fechar. Hoje nós ensinamos mais de 6 fechamentos de vendas que tu faz automaticamente. Então, ele precisa saber pedir a venda. E o vendedor tem muito medo de pedir a venda. Porque na hora que ele pede a venda, ele tem medo do cliente vai dizer não. Porque aqui, e aí ele fica esperando. Tem mais de 6 perguntas parecidas aqui. Como falar o valor para o cliente? É uma coisa muito louca porque as pessoas têm medo de dar preço. Tá, eu vou ensinar uma técnica para vocês. Preço, eu sempre falo isso, que vendas, quando a gente dá aula, né, doutora, para os vendedores, a gente pergunta, você tem problemas? Eles, sim, a gente tem. Por que você quer assumir o problema de dinheiro que é do cliente? Se tu já tem muitos problemas. Então, pensa sempre o seguinte, ó, dinheiro é problema do cliente. E por que os vendedores têm medo de dar o preço? Porque eles acham que quando eles der o preço, o cliente vai sair correndo. Relaxa. Por isso que eu disse, primeiro tu vende, tem que fazer o cliente dizer, eu quero. Depois, é isso que a gente ensina, a gente dá o script para eles. Primeiro tu faz ele dizer eu quero, depois tu dá o preço. Como é que tu dá o preço? Com confiança. Como é que eu dou um preço com confiança, Michel? Olha, doutora Tânia Zambon, é apenas R$40 mil para você estar junto com a gente na Universidade de Negócio. O cliente para. Porque provavelmente a Tânia vai fazer assim, você explicou o teu produto e aí a pessoa diz, então vamos fechar, doutora? Vamos imaginar que tu diga, vamos fechar, mas quanto custa? Quanto custa? Essa hora... onde todo mundo trava, todo mundo tem medo. Você tem que fazer o seguinte, ó. Você tem que olhar para o cliente e dizer, apenas R$40 mil. Apenas R$40 mil. E silêncio. E absoluto. E fique quieto, não explica. Porque tu já viu o vendedor querendo explicar o teu preço? Mas você pode fazer em 25 vezes. Mas é 40 mil, mas tu leva a xícara, mas não sei o quê. Porque ele tem medo que o cliente diga não. Exatamente, porque ele está achando 40... nessa hora que ele explica o preço, ele está achando que o produto dele é caro. Exato. Ele está passando isso. Então, a técnica é, o cliente só fez uma pergunta, lembra de mim? Responda uma pergunta por vez. Nunca responda 2 perguntas quando o cliente só fez uma. Ele só perguntou uma coisa. Quanto custa? 40 mil. E olha a linguagem que eu usei. Apenas 40 mil. Por tudo isso que tu vai levar, mudar a sua vida, apenas 40 mil. Agora tem uma outra perguntinha, né? Que você pergunta para mim assim, como seria bom para você? Como é que é aquela que você gosta? Eu gosto daquela pergunta que você pergunta assim, como seria bom para você? Que às vezes o vendedor já sai dizendo, mas você pode fazer em 10 vezes. Esse é o problema dos vendedores. Eles querem medir o preço, eles querem medir o bolso do seu cliente. Esquece, dinheiro é problema do cliente. Então, você já pediu... 40 mil, você 40 me disse. mil, eu falei. Quantas vezes? Quantas vezes você quer? Umas 8 vezes. Acabei de fechar uma venda. Por quê? Primeiro, porque eu fiz você me dar o teu ponto de vista primeiro. Você disse 8, eu podia fazer em 10. Agora, eu só tenho que fazer um fechamento. Eu tenho que apenas fazer uma pergunta para você. Se eu conseguir, doutora, em 8 vezes você fecha? Essa pergunta é boa. É nessa hora que eu Porque fechei. foi você mesmo que falou 8, Você me pediu 8. Eu tô te fazendo uma pergunta. Se eu conseguir, é óbvio que a pessoa sempre diz, sim, eu fecho. Sim, eu fecho. Então tá fechado. Então... Porque ela mesmo falou, exatamente. Esse comando embutido é muito bom. Eu gosto muito dessa técnica. Aí é treinamento. É treinamento. Muitos vendedores estão sofrendo porque eles nunca tiveram um processo desenhado e um treinamento adequado para vender. Gente, tem muitas perguntas. Nosso tempo já acabou. Quero te agradecer, Michel, porque a gente vai responder nos próximos programas de novo, porque eu acho que isso é importante, a dor do público, a dor do vendedor que está do outro lado lá, né? Dos negociadores. Bom, semana que vem tem mais estratégias de vendas com o Michael. Nós vamos agora para o intervalo e na volta eu vou conversar com ela, Aline Dalmolin, empresária de Balneário Camboriú, diretora de uma praça de esportes que tem tirado crianças do sedentarismo. Ela é a minha convidada de hoje no quadro Sim, é Possível. Eu volto já.
Mega Monitor. Controle e gerencie sua empresa de onde você estiver. Gostaria de ter controle total da produção da sua equipe, de monitorar a comunicação e assertividade, possuir uma ferramenta que organize a rotina dos seus colaboradores, ter um canal único de comunicação para que suas informações e tarefas não se percam? Isso tudo você consegue ter no Mega Monitor, além de outras funcionalidades. Pare agora de ter que gravar tarefas em sua cabeça e esquecer de cobrar tarefas já solicitadas. Com o Mega Monitor, você poderá enviar tarefas a hora que quiser para que seu colaborador veja no horário de trabalho e execute as tarefas enquanto é acompanhado e dos feedbacks dos resultados. Tenha uma forma eficaz de gerenciar seus colaboradores. Veja o quanto eles estão produzindo no mês e entenda se essa pessoa é realmente efetiva no seu negócio. Não fique mais refém dos colaboradores. Tenha processos bem definidos dentro do Mega Monitor para que qualquer colaborador que entrar na empresa entenda como seu setor funciona. Tenha a gestão completa do seu negócio e alavanque seus resultados. Fale agora com nosso consultor. Estamos de volta com a Hora da Estratégia. Um alerta para os empresários que também são pais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 78% das crianças e 84% dos adolescentes brasileiros não fazem o mínimo de atividade física recomendada por dia. 1 hora diária é a orientação do órgão, mas isso acabou se agravando muito na pandemia. A consequência disso leva ao sedentarismo, uma vez que o nível de exercício está baixíssimo e algumas crianças não querem mais voltar ao esporte que faziam. Pensando em movimentar crianças e jovens, uma empresária de Balneário Camboriú, Santa Catarina, resolveu investir ainda mais em uma praça de esportes. Esse é o tema de hoje no quadro Sim, é Possível. Quem vai falar sobre os benefícios do esporte na saúde física e mental é a empresária Aline Dalmolin, que já está aqui comigo no estúdio. Bem-vinda, Aline, pela sua presença aqui com a gente. Obrigada, doutora Tânia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês no programa e de compartilhar qualidade de vida. Principalmente crianças e adolescentes, né? Exatamente. Mudou tanto pelas estatísticas que a gente acabou acompanhando aqui. Como é que a CELD, que é uma praça de esportes, tem ajudado crianças e adolescentes a fazerem atividades físicas? É um desafio, doutora Tânia. Mas a gente lá, hoje nós estamos com 8 escolinhas esportivas na nossa empresa. Que maravilha. São 4 na área de futebol e as demais, ginástica rítmica, pilates, artes marciais e vôlei de praia, beach tênis. Então, a nossa proposta realmente é movimentar as crianças e os adolescentes. É um desafio. Olha que interessante, né? A gente comenta muito isso, a gente faz muito trabalho nos Estados Unidos. E uma das coisas que me chama muito a atenção dos americanos é a prática de exercício, desde pequenininhos. Se a gente for pegar as Olimpíadas, quem mais vence a Olimpíada no mundo sempre foi Estados Unidos, né? Então, é muito interessante que você vê isso lá como uma prática, é algo, uma rotina, é um hábito. E aqui tem essa dificuldade. Eu quero parabenizar você, porque é algo inovador que vocês têm lá em Balneário Camboriú e a gente já teve a visão do que é aquilo, vocês já foram gravados, foram cases de sucesso, né, recentemente. Sim. Quero parabenizar também, né? E principalmente porque é algo que falta muito para os adolescentes hoje, as crianças. Falta. Que tanto estão naquela internet o tempo todo, né? O tempo todo na internet. Então, assim, principalmente quando começa a atingir ali o ensino fundamental, o ensino médio, o maior desafio é tirar da frente da tela do computador e do videogame. Tanto que a gente está com um projeto agora para 2023 de trazer um circuito de desafio inspirado na modalidade, nos americanos, de realmente trazer o desafio.
Porque o que acontece? Legal. A criança e o adolescente cada vez menos enfrenta desafio mediante as telas ou, Tudo é muito cômodo, né? um contraturno esportivo, onde a criança passa o dia todo numa escola, em quadrados, em salas, e não tem aquele desafio. Então, como que a gente vai despertar o nível de cognição dessas crianças, se elas não enfrentam a dificuldade? Né? E atividade física é algo fantástico, porque aumenta a cognição cerebral. Exatamente. A gente, a doutora sabe mais do que todos nós, né? Os níveis de cognição da criança e, principalmente, doutora, após a pandemia, a gente sente, né, os relatos dos professores lá conosco, a dificuldade de socializar, realmente, porque a criança ela fica com dificuldade de falar o que está sentindo, de, às vezes, o colega invadir o espaço dela e ela tem a dificuldade de se defender, então ela se retrai. E isso que ela está falando é extremamente importante, porque as emoções, elas são manifestadas pelo corpo. Então, quanto mais atividade física uma criança ou adolescente fazer, mais ele libera aquele cordão emocional. Exatamente. Em 2008, a sua empresa existe, né? Desde 2008, Desde é isso? 2008. Desde 2008. Tem que vir para São Paulo, gente. Tem que estar aqui pertinho da gente. Esse projeto dela é lindo. Mas agora você está criando cada vez mais atividades para o público de Balneário Camboriú? Isso mesmo, porque nós estamos desde 2008, nós nascemos com 4 quadras de futebol. 4 quadras. E hoje, sim, a gente tem uma quadra de areia e 7 salas, a qual a gente divide as outras modalidades esportivas. E a novidade também é a língua estrangeira, inglês e espanhol, porque pensando justamente em crianças que querem seguir a carreira esportiva, um cidadão também, né, doutora? Mas a carreira esportiva para ir para um outro país, ganhar bolsa em universidades. Então, a gente está visando realmente preparar essa criança e esse adolescente para a vida. Estou encantada, encantada. A CELD, ela não é só uma praça de esportes, né? Deixa eu deixar claro. Que tipo de serviços, além disso, vocês oferecem? Lá na CELD, doutora, a gente criou toda uma arquitetura remetendo às praças de antigamente. Porque a senhora lembra que antigamente as famílias se encontravam nas praças, né, lá no sul para tomar o seu chimarrão, conversar, né, voltar àquele ambiente familiar. Acolhedor. Como é nos americanos, aquela comunidade que eles têm. Comunidade, um ajudando o outro. Você tem daquele tempo de qualidade com a sua família e com seus amigos. E é onde as crianças correm em um ambiente seguro, praticam a sua atividade física e os pais, a família pode ficar ali usufruindo de uma praça aconchegante, onde a gente tem serviços de restaurante, serviços de bar e a pessoa pode passar ali, o nosso cliente passa o dia todo. Olha só, agora falando com você, me veio uma estatística na cabeça aqui, que recentemente saiu um estudo agora, que crianças com síndrome de Down, quando fazem atividades físicas recorrentes, aumentam seu tônus muscular. Que é um dos déficits hoje, né? Então, assim, como é importante a atividade física para qualquer pessoa, para qualquer situação. Não consigo conceber um ser humano que não faz atividade física. É verdade, doutora. Qual é o feedback que você recebe hoje dos pais que levam os filhos até a CELD? Eu queria que você falasse um pouquinho. Eles sentiram alguma diferença em casa? Muita, muita. Inclusive, teve uma mãe, recentemente, ela compartilhou conosco, muito emocionada, né, com o professor que atende ela lá. O seu filho tem 5 anos de idade e ele realmente não abraçava os pais. Olha aí. Ele só queria saber de computador, 5 anos. Ele era muito tímido, quando chegava na escola as professoras relatavam que ele não conversava com ninguém. E por 4 meses de futebol, ele vive de chuteira agora, ele quer ir jogar futebol, ele assiste futebol na TV, ele abraça os pais, ele consegue conversar com seus amigos, começou a fazer a interação social. Socialização. A socialização. Né? Então, uma criança de 5 anos, doutora, imagina, ficou 2 anos na pandemia, isolado dentro de casa. Perdeu muito de contato, de desenvolvimento psicoemocional também. Exatamente. Né? E essa mãe, a raiz dela, a família não vem do futebol, não vem da área esportiva. Olha aí. Então, para eles foi um desafio também em dar esse espaço. Esse espaço que nunca tiveram. Que nunca tiveram. Que interessante, né? Isso tem que ser divulgado, né? Você também participou da Universidade de Negócios. Eu sei, né? Ela foi minha aluna, treinamento. Isso te ajudou de que forma com a CELD? Para mim, me ajudou, olha, mais de 300% de crescimento. Eu tive o número, a gente encerrou o ano, né? E tivemos o número aí, doutora, eu gostei mais de desse brilho no olho aí. Aumentar o faturamento sempre a gente gosta, né? E o principal, né, doutora, que a senhora viu esse olhar há 1 ano atrás e sabe que ele não brilhava mais. Eu sei. Foram 2 anos, que foi 7 meses de pandemia fechado.
Em meio à pandemia, a gente foi atingido por um ciclone, onde realmente tivemos que investir ainda mais na empresa e reestruturar tudo. Então, assim, quando eu conheci o ITZ, no Hunters, fui para a universidade, né? E aí, o principal o método foi aonde eu resgatei a paixão pelo meu negócio. Foi 2 anos não vendo lucro da minha empresa, mas mesmo assim honrando com todos os nossos compromissos. Sempre em cima. Sempre em cima, com todos os colaboradores e fornecedores. E no método, quando eu conheci o ITZ, quando eu conheci a senhora, foi como resgatar aquele sonho, aquela paixão pelo meu negócio e de levar qualidade de vida para as pessoas. Essa palavra é linda. Eu voltei a me apaixonar pelo meu negócio. Isso é lindo demais. Porque a gente, quando cria um negócio, a gente é apaixonado por ele. É apaixonadíssima, Só que a gente leva tantas adversidades. Você imagina, quem é que aguenta hoje, ficar 2 anos mantendo uma empresa sem retorno financeiro? É só paixão para levar a gente a isso. Paixão. Só que cansa. Né? Chega um momento que vem cansado. Muito feliz por vocês. Sim. Olha só, eu quero saber, quem quiser entrar em contato com a sua empresa, com a CELD, lá em Balneário Camboriú, eu se fosse vocês, trazia ela para São Paulo, já falei, né? Fala para essa câmera nossa o seu contato, o pessoal conhecer um pouco nas suas mídias sociais, como é que eles fazem? Pessoal, estamos aí com esse desafio de trazer a CELD para São Paulo. Queremos muito. Sim, é possível. Então, investidores empresários, entrem em contato conosco pelo Instagram, @CELD Esportes. Nós temos um canal no YouTube também, maravilhoso. Que estamos fazendo um podcast para levar mais informação para os jovens, adolescentes, de profissionais. Inclusive, tivemos a honra de entrevistar o Michael, que esteve o ano passado lá conosco, lá em Balneário, para realmente a gente levar cada vez mais essa cultura de qualidade de vida e de realmente tornar pessoas melhores, da qual a gente se inspira muito com a cultura do ITZ. Foi a melhor comunhão em 2022 que a gente teve, e em 2023 vamos estar juntos. Com certeza, tanto que a Aline já é embaixadora da marca nossa, então é um prazer tê-la aqui também como embaixadora. São 78 embaixadores que são cases de sucesso, que fazem parte hoje da disruptura de cultura, que é o que o ITZ faz. Muito obrigada por você estar aqui, né? Lembrando para você que está nos acompanhando que amanhã começa a primeira turma da Universidade 10, Aline. A sua foi a 8? A minha foi a 8. A 8. Amanhã começa a turma 10, ou seja, mais tubarões chegando no ramo empresarial para aumentar faturamento e ter hipercrescimento sustentável. E não percam, porque vale muito a pena. Obrigada, Aline, por você ter vindo de Santa Catarina, aqui em São Paulo, dar para a gente essa entrevista maravilhosa. Eu tenho certeza que em breve você vai estar por aqui em São Paulo com a gente. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. A Hora da Estratégia de hoje está ficando por aqui. Siga as nossas redes sociais, Tânia Zambon Oficial, Instituto Tânia Zambon. O nosso programa também está disponível no nosso canal do YouTube, Instituto Tânia Zambon. Uma boa noite para você e até semana que vem.